Muito bem. E aí, ou seja, por que então se chegou a intenção de trabalhar, de desenvolver um estudo para tratar da questão do Arco Norte, né? Então tiveram alguns estudos, alguns documentos produzidos os setores de planejamento no país, que apontaram esses portos acima do paralelo 16 como sendo assim interessantes para se explorar, para se fomentar o desenvolvimento. Então esse estudo ele teve amparo e sugestão por esses outros documentos aqui que estão apresentados, né? O Plano Nacional de Logística e Transporte, um estudo norte competitivo promovido pela CNI, que também apontou essas dificuldades de escoamento da produção. A questão do plano, também foi abordada no plano hidroviário estratégico, né? Ante assim, o enorme potencial hídrico que tem a região, rios de planície. Então, como vai ser tratado aqui mais para frente no roadshow, né? Que vão ser explorados tecnicamente as características desse sistema hidroviário aqui na região. Então, também foi apontado como isso. A gente também percebeu a indicação pelo Plano Nacional de Logística Integrada, desenvolvido pela EPL, um outro estudo da CNI, entraves de soja e milho, também apontavam para essa direção, estudos também que subsidiaram a nossa escolha. Eu trago aqui um estudo promovido pela CNA em 2014, que ele ilustra bem que essa questão de como a importância de se desenvolver o escoamento da produção na região norte. Então aqui a gente tem a produção de soja e de milho aqui no país, né, chegando a um total de 166 milhões de toneladas. Dessa quantidade, 68,5%, ou seja, quase 85%, é destinado à exportação. Então aqui a gente tem uma divisão de 13,4 milhões apenas, que é escoado pelos portos do Arco Norte, e a grande maioria realmente aqui pelos portos, aqui considerando Salvador para baixo, 71,4 milhões de toneladas. Evidentemente que aqui a gente tem a produção dessa região sul, sudeste e parte do centro-oeste, que é mais próxima dos portos a sul. Porém, toda essa produção aqui do centro-oeste, do norte, do Pará, o caminho mais curto e, portanto, menos oneroso seria por esses portos. Então, daí a necessidade de se desenvolver essa região. Aqui a gente traz, então, um panorama da infraestrutura existente. Como pode-se perceber, há um grande vazio nessa região. Então, seja por rodovias, ferrovias ou mesmo hidrovias, né, navegáveis, a gente vê que tem muito a ser explorado. Bom, e com base naqueles estudos, chegou uma relação de investimentos que seriam prioritários para promover o desenvolvimento aqui dessa região. Né? A gente tem então aqui na questão rodoviária, a recuperação e adequação da capacidade de 3 rodovias aqui no estado do Pará e no estado de Rondônia, dragagem e sinalização de hidrovias do rio Maranhão, também vai ser mais profundamente aprofundada aqui nas próximas apresentações. A gente tem também ainda a conclusão de pavimentações da BR-163 e BR-158, canal de escoamento dessa produção. No que tange a ferroviária, a estrada de ferro Ferrogrão, né? Também de Sinop, Miritituba, mais um canal de escoamento. Também os terminais portuários em Porto Velho e Vila do Conde. Dando continuidade, mais um trecho de navegação na hidrovia do Rio Tocantins, derrocamento lá do Pedral do Lourenço, né? E aqui esses outros empreendimentos, pavimentação de mais rodovias, outro ramal ferroviário na Ferrovia Norte-Sul, né? E esse outro importante aqui também, ponto, que é a implantação e pavimentação da BR-210, a chamada Perimetral Norte, né? No extremo norte do país, que promove até a ligação com os países.
Bem, então, diante desses investimentos prioritários, se pretende chegar a esse novo cenário. Então, comparando com aquele primeiro gráfico, aquele primeiro mapa, a gente vê assim, realmente a ideia é de desenvolver tudo. Ou seja, demanda por essa infraestrutura de transportes está mostrando. Então, ou seja, precisa desenvolver. Surgem essas questões com relação à capacidade de empreender. E o estudo se propõe a responder essas questões. Ou seja, por que não consegue fazer? Os projetos, os pontos onde devem ser investidos os recursos já estão apontados. Mas por que esses empreendimentos não saem do papel? Né? Como superar os entraves como licenciamento ambiental, falta de capacitação das empresas contratadas, questões judiciais, falta de recursos orçamentários. E aí, como contratar bem as obras de engenharia e como garantir a previsibilidade para o investidor? Então nós temos aqui no evento, né, teremos também participação de empresários, da iniciativa privada que tem capital, está buscando opções alternativas de investimento, mas precisam sentir um ambiente seguro. Bom, o cenário brasileiro de uns anos para cá, né, tomando aqui desde 95, ele sempre esteve na questão da avaliação do risco do país como considerado grau especulativo. Ou seja, é uma situação desfavorável para a entrada de capital privado. O investidor, tanto externo quanto interno, não vê um ambiente propício para o retorno do seu investimento. Né? A partir de 2008, 2010, por ali, a avaliação do Brasil recebeu uma classificação melhor. Então ele passou a figurar o rol de países classificados no grau de investimento. Ou seja, aí se tornou um ambiente mais favorável à entrada de recursos. Né? Mas, recentemente, agravado não só pela crise política, mas pela crise econômica, ou a conjunção desses dois fatores, ou a qualidade de grau de especulativo. Né? Então, aqui a gente vê então, países, né? Inglaterra, Estados Unidos, China, ou seja, figurando nesse patamar de grau de investimento, e o Brasil estava lá por um pouquinho de tempo, mas já voltou com classificação especulativa. Isso, como eu falei, questão do investimento, tem vários fundos de capital de outros países que exigem no seu estatuto que o recurso só possa ser aplicado em um país que esteja enquadrado no grau de investimento. Então, ou seja, aquele capital que naquele período em que o Brasil estava figurando na classificação melhor, muitos fundos acabam que retraem e cessam, né, a injeção de capital. Bom, isso gera um ciclo vicioso, ou seja, dessa crise. Então a gente tem uma instabilidade política e regulatória, faz com que os investimentos, tanto interno quanto externo, caiam, se reduzam, né? Isso gera um crescimento econômico baixo, ou até mesmo negativo, né? A depressão ou a deflação. Gera, por sua vez, uma pobreza social, né? Um conflito, e isso então gera a instabilidade política, e esse ciclo não para. Ou seja, há que se fazer alguma coisa para cortar alguma parte desse elo. Bom, e aí como que o investimento em infraestrutura pode atuar para se transformar em ganho de produtividade? Então aqui a gente vê, o investimento em transporte, ele tem alto poder de radiação dos transportes para toda a economia. Todos os setores econômicos dependem do transporte para fazer com que os seus produtos, sejam os insumos, até o seu centro de beneficiamento, de transformação, e seja para transportar o produto acabado ao consumidor final. Então, ou seja, o investimento em transporte, ele afeta diretamente todos os setores da economia. Além disso, a gente promove a redução de custos de produção. O produto brasileiro, ele se torna mais competitivo internacionalmente,
né? Ou seja, então isso fomenta o desenvolvimento, a abertura de novas fábricas, de novos postos de trabalho, gera renda, aproxima os mercados de oportunidade de negócio. Então, o sujeito que tem um produto e precisa levar para uma outra região, ou seja, se tem uma infraestrutura de transporte disponível, eficiente, de qualidade, permita fazer esse transporte a custos mais baixos, isso motiva, né, a instalação de fábricas, a instalação de indústrias. E, consequentemente, aumenta o capital. Bom, então a gente vai tratar esse processo todo, a gente chama de macro processo de investimento. Ou seja, como esse ciclo aqui a gente vai trabalhar, e aí o livro, o estudo aborda cada uma dessas questões. Nós vamos aqui passar, assim, né, dar um panorama de cada um desses passos desse processo. Né, mas o estudo seria interessante depois que quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, né, de fazer uma leitura desse texto, para a gente vai abordar cada um desses aspectos. Então, ou seja, primeiro, para se ter um bom investimento, com que ele se concretize, precisa de um planejamento. Tá? É a primeira etapa desse plano. Porém, o que a gente observou é que o modelo, a estrutura organizacional do setor de transportes no Brasil, ela acaba que está sendo invertida quando comparado a países como China e Estados Unidos. Por que esses dois países? Porque são países de dimensões continentais, assim como o Brasil. Então, se falar em questão de transporte, comparando o Brasil a um país como a Alemanha, né, como Suécia, como França, as realidades são bem distintas. Então, aqui essa comparação ela é interessante. Então, o que se percebe nesses dois países, que o planejamento é centralizado. Existe assim, né? As políticas são definidas em um único órgão. A gente vai ver quando abriu a matriz de transportes que há certa diferença entre a abordagem da China e dos Estados Unidos, né? Mas a execução ela é especializada, ou seja, se define as políticas em nível macro, mas a execução dos projetos ela é desempenhada por órgãos especializados em determinada questão. No Brasil, a gente percebe o inverso, ou seja, o planejamento não é tão centralizado como deveria ser. E a execução, sim, por sua vez, né, a gente até tem a participação aqui do roadshow do DENIT, acaba que a execução dessas políticas, desses projetos, sempre quase que nesse órgão. Então aqui a gente tem, por exemplo, a questão da matriz da China. Tá? O que se percebe é o Ministério de Transportes dele, ele participa aqui, ó, basicamente de todo o processo, da elaboração de políticas, um planejamento, contratação e realização de estudos, a contratação das obras. Quando chega na parte de execução, a gente tem a companhia ferroviária, né? E a questão do setor aéreo, o Centro de Administração da Aviação Civil. Então, o planejamento ele é todo centralizado no Ministério. Nos Estados Unidos, a realidade é um pouco diferente. Eles são divididos mais pelo tema. Então, você vê que, assim, que a mesma entidade, no caso hidroviário, ela participa desse planejamento aqui, ó. Hidroviário e marítimo, né? Quando se trata do ferroviário, a gente tem uma companhia, um órgão que vai ficar responsável pelo planejamento disso. E a execução, aqui a gente tem realmente a especialização, né? Então, o contrato a execução dos contratos é feita por entidades especializadas nessa questão. A matriz de transportes brasileira, aqui é interessante fazer uma ressalva, porque essa matriz, o estudo foi elaborado antes da edição da medida provisória 726 e 727, que mudou um pouquinho o cenário do setor de transporte no Brasil. Então, isso aqui a gente tem anterior a isso, né? O planejamento ficava a cargo do Ministério de Transportes, havia a Secretaria de Portos e a Agência Nacional de Aviação Civil. Com a medida provisória,
esses 3 órgãos se fundiram todos no Ministério do Transportes, Portos e Aviação Civil, como é hoje. A questão do planejamento ainda ficava dividida com a EPL, né? Então, ou seja, havia um certo conflito, uma certa falta de integração, de harmonia entre esses órgãos responsáveis pelo planejamento. A execução, aqui a parte da execução, então, no que tange a questões rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias, o DENIT está presente em todos esses segmentos, né? Se vê no questão da ferroviária a participação da Valeg, na questão portuária da Codomar e no gerenciamento da infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Com a edição dessas medidas provisórias, então aqui o cenário já modificou um pouquinho. A gente vê que agrupou então transportes, portos e aviação civil, tudo na mesma pasta, né, que passaria a ser responsável pela Política Nacional de Transportes, a elaboração dos planos gerais de outorga, e aí as secretarias do Ministério iriam dividir as questões temáticas. A EPL ficaria transferida para a Secretaria Executiva do PPI, né, um programa de parceria de investimento criado com a medida provisória 727, que também atuaria decisivamente na questão do estabelecimento da política de transporte. Ou seja, o CONIT, o Conselho Nacional de Transporte, essas funções passariam a ser exercidas pelo Conselho do PPI. O Ministro do Transporte, o Ministro do Planejamento, outros ministros e o secretário executivo do PPI também. Então a ideia era de trazer, né, um novo cenário, uma nova governança para essa questão do setor de transportes, para ver se dava um alinhamento ao planejamento, se transformava, né, esses planos em questões mais estratégicas. Outro ponto interessantíssimo, então, definido o planejamento, seria estabelecer os projetos. Então, a proposta era de se criar um banco de projetos, né? Então, a gente tinha um cenário em que os projetos eram eleitos conforme as prioridades do governo. Não havia aquela política de Estado, né? Então, ou seja, enfraqueceu a capacidade de planejamento dos órgãos setoriais. Então, a questão assim, da governança política, né, a questão do presidencialismo de coalizão, que precisava manter a sustentação da base política, então acabava que fragmentava um pouco essa coesão. Então, assim, os cargos desses órgãos responsáveis pelo planejamento acabava que ficavam assim, meio que pulverizados, né? Não havia uma unidade. Isso também refletia que os investimentos eram pautados por visão de curto prazo, né? Até comentava um pouco antes aqui da apresentação que assim, o olhar estava sempre na manutenção desse poder político, né? Então isso também prejudicava um pouco essa questão desse banco de projetos. E umas soluções apresentadas no estudo é exatamente a construção de um plano de Estado, né, focado em ações de longo prazo. Ou seja, aí a avaliação dos projetos seriam com base naqueles mais relevantes para a questão da infraestrutura no país. Propiciaria uma modelagem de planos de longo prazo e estruturação de projetos, que no caso ficaria ainda sob responsabilidade da EPL, uma empresa que, sim, pela sua característica, pelo corpo técnico qualificado que tem, se encaixaria perfeitamente para desempenhar essa função. E os projetos de engenharia de obras públicas, esses sim ficariam então na questão dos órgãos setoriais, né, empresas e entidades públicas vinculadas ao Ministério dos Transportes. Bom, além disso, no que tange aos projetos, o estudo ele propõe algumas atualizações do Sistema Nacional de Aviação. E aqui cabe fazer um parêntese então em relação a esse conflito entre a Lei 12.379 de 2011, que institui o Sistema Nacional de Aviação, e que inicialmente veio com o propósito de revogar a Lei 5.917 de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Aviação. Então, a lei
anterior, ela continha nos seus anexos a relação descritiva de todo o sistema de transporte da União, as rodovias federais, ferrovias federais, terminais portuários. Com a edição da nova lei, se propôs também um novo anexo, com toda essa relação descritiva. Ocorre que, na fase de negociação desse projeto no Congresso, ou seja, os setores envolvidos, o Ministério do Transporte e mais outros interessados, outros intervenientes nessa questão, não se formou um consenso a respeito de quais trechos rodoviários e ferroviários deveriam integrar esse sistema. Resultado, a lei foi para a sanção presidencial e recebeu o veto de todo o anexo. E aí a gente se vê diante de assim, um imbróglio jurídico, né? Ou seja, com opiniões divergentes em relação à questão, posto que a forma como a lei foi sancionada, a presidente revogou o dispositivo que revogava a lei anterior, né? Ou seja, então expressamente a lei não foi revogada, a anterior, mas o seu anexo sim. Então a gente vê diante de uma situação, há quem diga que há uma revogação tácita, ou seja, que se a lei trata do mesmo assunto que a anterior, então a anterior deixa de valer. Porém, aquela relação que é um grande norte para o investimento de recursos orçamentários da União, ela ficou também descalçada. Ou seja, o Tribunal de Contas, por exemplo, ele já entende que qualquer real que seja aplicado numa rodovia que não esteja inserida no Plano Nacional de Viação da lei anterior de 73, ele não tem um respaldo. Então, ou seja, se vê diante dessa situação. Há divergências também. A Câmara dos Deputados entende que toda alteração em rodovias e ferrovias deva ser promovida pela Lei 5.917. Os projetos de lei que tendem a inserir trechos rodoviários, federalizar alguns trechos estaduais, são feitos todos por meio de projetos de lei alterando a 59.17. Já o Senado Federal entende que não, que todas essas leis elas são injurídicas, né? Então, ou seja, diante disso, o estudo apresenta até esse projeto de lei 7227, que é exatamente o propósito de pacificar essa questão. Tá? Então, além de serem propostas alterações à lei, né, de modo a garantir uma maior estabilidade ao ativo, né, de transporte da União, ele também retoma a questão dos anexos. A diferença aqui é o seguinte, que esse anexo está sendo construído em conjunto com o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, Ministério do Planejamento, Congresso Nacional, Casa Civil. Então, ou seja, há uma articulação muito melhor elaborada dessa vez. Esse projeto ele está em tramitação na Câmara, né? O relator desse projeto de lei, eles tem participado desse grupo de trabalho, então assim, tem avançado no sentido de chegar a um consenso. É importante que o país, né, ou seja, os executores da política de transporte tenham uma relação de quais são os segmentos rodoviários, ferroviários, portuários que compõem esse domínio da União. Além disso, foi apresentado um outro projeto de lei, fruto também do estudo, né, que ele altera uma diretriz da BR-156, certo? Então, nesse caso, ele está fazendo assim, estendendo o traçado dele, pensando lá na fronteira com a Guiana. Foram propostos também 2 requerimentos, um para realização de audiência pública, com relação às mudanças do SNV, contou com a participação também de entes do governo, do Poder Executivo, do Congresso. Essa audiência pública já foi realizada. E, por fim, um requerimento também para realizar audiência pública para tratar da ferrovia BR-210, aquela perimetral norte. Bom, além disso,
nesse processo do investimento, a gente também trata a questão orçamentária, né? O que se tinha? Ou seja, os investimentos integravam a lei de orçamento anual, a LOA, sem qualquer uma previsão estratégica plurianual. Então não havia o planejamento de que esses projetos estariam dentro de um alinhamento maior, né, macro, com relação ao interesse estratégico do país. Então o que se propõe é que haja essa definição do empreendimento estratégico, ou seja, qual aquele que realmente vai fomentar o desenvolvimento econômico, social de determinadas regiões, que vai fomentar o desenvolvimento das exportações, né, que tem interesse do Estado. Então, uma das proposições apresentadas é no sentido de criar o Sistema Nacional de Investimentos Públicos. Tá? Então, esse sistema, ele definiria um banco de projetos. Quais são aqueles projetos que realmente que traduzem o interesse estratégico nacional e que, portanto, deveriam constar do plano plurianual e da lei orçamentária. Ou seja, então, de acordo com essa proposta, qualquer projeto que não esteja incluído nesse banco, ele não poderá entrar no orçamento da União. Além disso, se propõe a questão da avaliação ambiental estratégica. Ou seja, hoje em dia se preocupa com questão ambiental, sustentabilidade, depois que o projeto está desenvolvido. Então, se chega lá, na hora de licitar o projeto, de buscar recursos, vai atrás do licenciamento, e a questão ambiental? Então, ou seja, a gente está sempre com essa cultura de estar sempre remediando, né? A proposta é que se avalie a questão ambiental desde o nascimento do projeto. Na definição das estratégias, das políticas estratégicas, já vão considerar a questão ambiental, ou seja, os ganhos que pode ter, os prejuízos, a relação custo-benefício tem que ser avaliada, né? E também se pretende com isso que sejam definidos critérios de movimentação orçamentária e financeira, ou seja, também não se pode engessar o gestor, né? Então, ou seja, mas que esses critérios sejam definidos e que simplesmente assim a troca de rubricas não seja feita com determinado governo sem pensar no longo prazo, naquele planejamento que foi previamente estabelecido. Bom, passamos então agora um outro entrave que foi observado, é a questão do licenciamento ambiental, né? Então, assim, quando se fala em região norte, então isso aqui é mais evidente, né? Nós temos essa questão não só de povos indígenas, mas questão de mata, questão de floresta, de reservas, de rios. Então, ou seja, o impacto de empreendimentos de infraestrutura e transportes são consideráveis, são relevantes aqui nessa região. E o estudo do livro, ele foi, com relação à questão ambiental, ele teve uma base, um outro estudo, especificamente sobre licenciamento ambiental, elaborado por uma colega consultora legislativa. Ou seja, o que se percebeu, os apontamentos, né, feitos por essa autora, é de que o licenciamento, como é hoje, ele é extremamente burocrático. Então, ou seja, ao se avaliar um projeto, o impacto ambiental desse projeto, se dá muita atenção à questão do diagnóstico, né? Ou seja, então vai fazer uma rodovia para cá. Às vezes essa rodovia não tem impacto algum com a fauna da região, mas se analisa tudo. Ou seja, ainda que não tenha nenhum impacto, que não vai causar nenhum malefício, nenhum prejuízo à fauna daquela região, mas não. Existe assim, uma cultura de que tem que abordar todos os aspectos. Então a questão ambiental ela fica realmente densa, fica pesada. O servidor, o licenciador, ele não tem um protocolo, não tem um termo de referência que paute as suas ações, então acaba que ele, para se resguardar, né, faz um diagnóstico extremamente exagerado. Isso demora a questão, o processo é moroso, né, e o empreendimento fica barrado, fica parado, porque não pode tocar sem um licenciamento. Então, assim, essas são umas propostas
que são apresentados no sentido de dar maior fluidez a essa questão do licenciamento. Então, em primeiro lugar, seria a elaboração desse termo de referência, ou seja, o licenciador, para cada tipologia de projeto, ele tenha um procedimento. Então, se vai instalar um terminal portuário, vamos ver quais são os impactos que esse empreendimento vai causar para aquela região. Ou seja, o que isso vai trazer de prejuízo, como mitigar isso, como compensar isso. Além disso, se propõe a questão da avaliação dos riscos ambientais, Então, ou seja, uma matriz de riscos para estimar qual que é o impacto disso naquele ecossistema, naquela. Então, ou seja, o risco para uma região mais sensível a uma outra menos sensível, o risco é diferente. Então, ele tem que ser avaliado de forma diferente. Então, portanto, propõe-se também um foco no procedimento. Então, ou seja, o empreendimento ele vai atuar em determinado segmento, vamos analisar, ou seja, o licenciador analisa esse procedimento que está sendo proposto, de uma forma mais focada, mais específica. Aqui também ela introduz a questão da economia do meio ambiente, que às vezes na compensação por impactos ambientais são proporcionados ganhos à região. Isso aí também é uma cultura que não pode ser, esse ganho tem que ser também avaliado. Tem um exemplo de uma rodovia que passava por uma reserva indígena, e para compensar esse licenciamento se propôs a construção de um outro trecho rodoviário, ligando a reserva. Em contrapartida, esse trecho permitia o acesso de madeireiros, ou seja, que queriam extrair espécies da floresta. Então, ou seja, na verdade o benefício o ganho não foi tão ganho assim, foi meio que um tiro no pé. Bom, isso então também dá uma maior autoridade ao licenciador. Ele vai estar respaldado por esse termo de referência, por esse procedimento, esse protocolo. Então, o fiscal, ele vai ter o licenciador, ele vai ter essa garantia de saber que pode proceder a sua avaliação seguindo certos critérios. E aqui foi uma questão apontada que o órgão licenciador ele dá muita mais preocupação a avaliar a questão ambiental do que acompanhar. Então se estabelece quais são as ações que devem ser feitas, as compensadoras, na fase inicial, licenciamento, mas o órgão não tem estrutura para fiscalizar se aquelas ações foram efetivamente implantadas. Então se propõe também essa responsabilização do servidor, do órgão licenciador, também na questão da fiscalização da ação. Todas essas propostas, elas constam de um texto, de uma emenda substitutiva a vários projetos que tramitam na Câmara dos Deputados para tratar da questão ambiental. O texto chegou a ser aprovado na comissão, na primeira comissão, mas já houve um revertério. Então, sinalizou que havia um acordo, porque aqui a gente tem questões assim, um embate muito grave com relação aos ambientalistas e aos desenvolvimentistas. Então, a frente agropecuária, a frente de transporte, a frente industrial tem interesses divergentes dos ambientalistas. Então, assim, há um verdadeiro confronto, dentro do Congresso, dentro desses intervenientes. Então, isso tem dificultado muito a tramitação desse projeto. Então, aqui também uma outra proposta que se faz é que a complexidade do estudo de impacto ambiental ela seja proporcional e compatível com essa combinação do potencial degradador do empreendimento ou do seu grau de consumo de recursos ambientais com a questão do ambiente em que esse empreendimento está inserido. Então não há por que se exigir um estudo extremamente rigoroso numa região que é resiliente, ou seja, que qualquer impacto
decorrente do empreendimento, a própria região consegue se sobrepor a isso, né? Claro, regiões mais sensíveis e projetos que tenham um grau de impacto maior precisam realmente ser melhor avaliadas. Então, o estudo tem que ser mais rigoroso. Então, se propõe essa razoabilidade. Bom, próximo passo seria a questão do funding, ou seja, o investimento, né? Infraestrutura de transporte requer montas consideráveis de recursos. Então, não é um recurso que está assim, disponível, né, com certa facilidade. Então, o país precisa recorrer ao capital privado. Não há como desenvolver uma infraestrutura de transportes sem capital privado. Ora, o investidor, ele precisa sentir a segurança do empreendimento, onde ele está injetando seu capital. A segurança jurídica, ela é primordial. É uma coisa assim que sem ela, o capital não vem, né? Então, se precisamos, o país precisa conferir essa segurança, essa sensação de estabilidade para o investidor. Então, recentemente nós tivemos o MP 752 que promovia a renovação de contratos de concessão. O propósito era sublime, ou seja, salvar contratos que estavam aí prestes a serem devolvidos, serem encerrados. O cenário